O Gustavo Lima apareceu na pesquisa eleitoral aí, né? Que eu achei já uma aberração ter colocado o Gustavo Lima. Mas é importante a gente salientar um fenômeno. Se ele é planilhado numa pesquisa eleitoral e ele alcança num segundo turno hipotético, sem ter feito absolutamente nada, 35% contra 44% do presidente Lula, então isso mostra que existe uma parcela da sociedade que está disposta a votar num aventureiro. Isso mostra uma parcela da sociedade bastante desalentada, bastante descrente. Então, isso precisa ser compreendido e precisa ser enfrentado. O governo Lula, a área de comunicação, os debates políticos aqui no nosso país têm que vir para o enfrentamento todos os dias no debate político, se exporem às críticas, até para fazerem correções de rumo, porque, como nós sabemos, o governante muitas vezes vive um mundo paralelo, né? Ele vive numa bolha, embora o presidente tenha vindo de bases sociais aqui no nosso país, de camadas mais pobres, né, do nosso país, ter chegado até a presidência da República, a realidade hoje é completamente diferente da realidade que ele vivenciou no passado. Isso faz com que esse combate se faça através de todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, eu recebi esse vídeo aqui dessa criatura aqui, um empresário de Cascavel, que se apresenta como empresário, né, que está pregando, ele divulgou um áudio, pregando o extermínio, né, o fuzilamento de petista. E eu tomei providências em relação a isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, boa noite, Santos, demais que possam ouvir esse áudio. Eugênio Stachil, aqui de Cascavel. Então, Santos, sobre o petismo. Eu tenho uma opinião formada. E não é radical, é razoável e verdadeira, bem como justa. Se você tiver coragem de colocar esse áudio no grupo, eu tenho coragem de falar. E eu vou falar, e você tem a coragem ou não de colocar no grupo. E eu sei que você tem muita coragem, Santos. O petista é um câncer que corrói, que mata. Desde o quadrilheiro maior lá de Brasília até o eleitor aqui da periferia de Cascavel. E eu digo uma coisa pra você, Santos. Só tem um remédio. Emparedamento e fuzilamento sumário de defesa. E não me chame de radical, e não me chame de grupo de ódio, e que não sei o quê, porque eu sou verdadeiro, você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem do que a esquerda pode produzir em qualquer país do mundo que se estabeleça, inclusive o que já estão produzindo aqui no Brasil, que vai além da miséria da população, vai para uma ditadura do judiciário, para um acovardamento e uma corrupção desenfreada do Congresso Nacional, dos... Então o cara acha que as crenças dele justificam o extermínio de pessoas, né? Então, como chegou até meu conhecimento, eu fiz uma representação no Ministério Público do Paraná, que já recebeu, e para que o Ministério Público cuide dessa criatura, né? Nada pessoal contra ele, mas é mais uma dessas criaturas que vem para as redes fazer esse tipo de apologia a crime, e depois acontece alguma coisa, e aí fica todo mundo com esse ar de inútil paisagem, né? Então, agora o Ministério Público do Estado do Paraná está ciente que existe uma criatura que está pregando esse tipo de coisa. Então, se acontece alguma catástrofe, acontece um homicídio, acontece algum crime como desdobramento desse tipo de doença, então o Ministério Público passa a ser sócio do crime também. Então, tá ali, vamos ver o que o Ministério Público do Estado do Paraná vai fazer diante desse tipo de situação, né? Mais uma vez, como eu dei aula a minha vida inteira, gente, cobrando que meus alunos sempre exercessem a cidadania, quando chega uma coisa dessa até o nosso portal aqui, eu tenho que ser honesto com as coisas que eu sempre disse, né? Por isso que eu faço representações contra essas criaturas aí.